Agora, uma coisa que eu quero explicar para vocês é o seguinte, né? Eu ainda não tratei de forma clara e de forma formal restos a pagar, né? Mas vocês já viram que eu posso extrair o resto a pagar da onde? Lá do balanço orçamentário, se eu tiver algumas informações a mais, né? Se eu tiver aqui informação no balanço orçamentário, aparece esse ladinho aqui, né? Eu sei quanto foi empenhado. Se eu souber quanto que foi pago, eu consigo extrair o quê? O resto a pagar. Agora o que eu quero fazer com vocês é um exercício de raciocínio, lógico, né? Preste bem atenção. Se o meu balanço orçamentário, ele é orçamentário porque ele compreende a execução orçamentária. Ele não tem preocupação com a questão financeira. Ele é um balanço orçamentário. Como eu já falei, o orçamentário tem a ver com o financeiro, mas eles não correm juntos necessariamente, né? Você pode ter orçamento e não ter dinheiro. Você pode ter dinheiro e não ter orçamento, né? Então, o orçamento de um lado, financeiro de outro, tá? Eu posso apresentar o quê? Na minha despesa, um certo valor empenhado, mas que efetivamente eu não paguei, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta para alguém aqui, para vocês como um todo, né? Vamos supor o seguinte, um órgão público, né? Ele vai lá e vai contratar uma empresa para construir um prédio, por exemplo, né? Então, o que ele tem que fazer antes de contratar? Ele tem o quê? Que fazer o empenho, né? Ele tem que reservar parte do orçamento para a empresa se resguardar de que esse recurso está disponível no orçamento. Tudo bem? Só que, vamos supor que eu empenhe 80. Então, como é uma construção ou outra capital aqui? Vamos supor que ele empenhe 80, né? Tá? Ele empenhou 80. Beleza. Do ponto de vista do balanço orçamentário, se eu fiz isso, eu vou ter que registrar como despesa, certo? Porque eu empenhei. Agora, no meu balanço orçamentário pode até fazer sentido isso, mas no meu balanço financeiro, meu extrato da conta corrente. O balanço financeiro não é extrato da conta corrente que eu estou falando? Né? Pelo simples fato de eu ter me feito o empenho, isso aí vai tirar recursos da minha conta corrente, no meu extrato lá? Não, né? É a mesma coisa que alguém de vocês vai lá, eu vou comprar um apartamento, assina o contrato, você se empenhou, né? Resta agora você pagar. O fato de você, daí você assinou o contrato, deu lá o cheque calção lá para o corretor, que ó, tá aqui, ó, comprei o apartamento. Aí você, no mesmo momento você sai da loja, da imobiliária, tira o extrato da sua conta. Mudou alguma coisa o saldo? Não, né? O corretor não foi ainda sacar o dinheiro, né? Então o que acontece? Houve movimentação financeira? Não. Mas aqui o meu balanço orçamentário e o meu balanço financeiro está registrando já. No momento que eu empenhei, está registrando já a despesa, né? Daí o que acontece? Se eu pegar o saldo que eu tinha antes, né, e ver o saldo final que eu tinha aqui, o que acontece? Vai estar dando distorção. A minha conta corrente vai estar lá registrando R$80 a mais do que tem. Não é isso? Como que a gente faz para corrigir essa minha conta corrente? Se eu lancei a débito aqui, eu tenho que lançar uma coisa a crédito, mesmo valor para poder cancelar. Não é isso? Esse valor a crédito que eu lanço aqui é o quê? O mesmo valor que foi empenhado, mas que não foi pago. O que eu chamo de empenhado não pago? Restos a pagar. Então, para contrabalançar, eu boto aqui restos a pagar. Restos a pagar, portanto, é o quê? Uma receita extra-orçamentária, que está aqui justamente para anular o efeito da despesa que só foi empenhada, mas não foi paga. É lógico que eu estou falando assim de modo bem simplificado, né? Na verdade, só gera resto a pagar no final do exercício, né? 31/12, quando você empenhou e não pagou, né? Lógico que não é assim, né? No mesmo segundo que ela se empenhou e não foi pago ainda, já bota com resto a pagar. Não, é só no final do ano, quando temos receitas empenhadas e não pagas, tá? Agora, eu gero aqui resto a pagar. Então, o que eu chamo de inscrição de resto a pagar, a inscrição é feita só no último dia do ano, né? A inscrição de resto a pagar é uma receita que eu chamo de receita
é extra-orçamentária. Tá? Então, a inscrição de resta a pagar é uma receita extra-orçamentária. Ela afeta o financeiro? Não. Ela está ali só para contrabalançar com a despesa que foi empenhada e não foi paga. Tá? Agora, uma vez que você inscreveu em resta a pagar, tá? No ano X1, no ano X2 você tem que pagar. Vamos supor que você escreveu em X1, né, a despesa lá da escola que você quer construir, né, e daí você tem que pagar no ano seguinte. Tá? Ele se empenhou no ano X1, só que ele terminou a obra só em X2. Você vai pagar em X2. Né? Na hora que você paga essa obra em X2, embora seja uma obra, embora seja um investimento, ela não é mais despesa de capital. Por quê? Porque ela já foi considerada como despesa de capital no ano X1. Então agora, ela tem que sair o quê? Extra-orçamentariamente. Lembra que eu falei que receita extra-orçamentária serve para financiar despesa extra-orçamentária, receita de capital para financiar despesa de capital, receita orçamentária para financiar despesa orçamentária? É por causa disso. Né? Uma vez que eu fiz a despesa de capital aqui e lancei o resto a pagar como receita extra-orçamentária, no ano seguinte, quando eu for pagar de fato essa obra, eu não vou lançar lá na conta em investimento mais porque isso já foi feito no anterior. Eu já estou em outro orçamento. Então, nesse caso, o pagamento desse resto a pagar, dessa obra, vai ser feito como despesa extra-orçamentária. Então, o pagamento de resto a pagar inscritos no ano anterior é despesa extra-orçamentária. Tá? Vai aparecer aqui, ó. Então, desse lado da receita, aparece que a inscrição de resto a pagar. Do lado da despesa, aparece que pagamento de resto a pagar. Então, aparece resto a pagar lá na prova, lá na questão. Caramba, onde que eu enfio isso? Me falaram que resto a pagar é receita orçamentária. Então, o cara vai lá e joga pagamento de resto a pagar aqui. Aí não sabe o que faz com a inscrição. Não é que resta a pagar é receita nem despesa orçamentária. Depende do que você está falando. A inscrição de resta a pagar, ou seja, a diferença entre empenho e pagamento, ela é considerada uma receita orçamentária para cancelar aqui a despesa. O pagamento de resta a pagar no ano seguinte, ele é despesa extra-orçamentária. Certo? Então, vamos fazer o seguinte exercício de raciocínio. Né? Vamos supor... Vamos apagar aqui um pouquinho, né? Vamos supor que nesse exemplo que eu coloquei aí, que eu extraí inclusive no meu balanço orçamentário, vamos supor que isso esteja valendo, né? Eu peguei no meu balanço orçamentário isso aqui e botei lá receita orçamentária corrente 100, de capital 100, despesa orçamentária corrente de 80 e despesa orçamentária de capital de 80, né? Aí eu falo que neste ano eu liquidei 120 e paguei 110 das minhas despesas orçamentárias, porque só faz sentido liquidação e pagamento em despesa orçamentária, não é isso? É ou não é? Aí eu falo também o seguinte, que isso aqui é o ano de X2, que está se encerrando. Nós vamos passar agora para o ano X3, né? Na hora que eu passo para X3, eu falo o seguinte, ó, nesse ano eu lembro que eu paguei restos a pagar de X1 no valor de 50. Né? E eu lembro que meu saldo no início de X2 e portanto no fim de X1 era de 60. Aí eu falo, quanto que é meu saldo no início de X2? No início de X3 ou no fim de X2? Beleza, se meu saldo inicial no início de X2 é 60, eu coloco aqui 60. Se eu sei que meu empenho foi 80 mais 80, 160, eu chego à conclusão que o resto a pagar é quanto? 160 menos 110.
50, né? Então isso aqui vai ser o quê? Receita extra-orçamentária. Aí ele fala que pagou, resta pagar de X1, ou seja, do ano anterior, 50. Eu boto 50 como despesa extra-orçamentária. E qual vai ser o saldo final de X2 ou inicial de X3? Fácil, ó. 100 mais 100, 200. Mais 50, 250. Mais 60, 310. Eu sei que aqui tem que ser 310 também. Isso aqui é um balanço, né? Aqui tem 80. Aqui tem 80, 160. Mais 50, 210. Né? Quanto falta para chegar a 310? 100. Então, meu saldo inicial foi de 60 para 100 no final do exercício. Certo? Tranquilo, né? Agora, o balanço financeiro ele tem dois métodos de se fazer isso, tá? E esses métodos a gente vai ficar mais claro depois que a gente estudar balanço patrimonial. Não dá para eu falar sobre esses métodos agora, porque esses métodos envolvem o conhecimento de contas do ativo financeiro e do passivo financeiro, tá? Porque, na verdade, essa receita aqui extra-orçamentária, essa despesa extra-orçamentária, né? Na verdade, elas não são receita de fato, tá? Elas são variações de contas do ativo financeiro e do passivo financeiro. E daí eu posso colocar essas contas, eu posso lançar tem dois métodos de lançar no balanço financeiro. Ou eu lanço pelo saldo da variação do ativo financeiro e do passivo financeiro, ou eu coloco os dois, o saldo inicial e final do ativo financeiro no início do exercício e no final do exercício. E do passivo financeiro no início do exercício e no final do exercício. Igual eu estou fazendo aqui com o saldo da conta, tá? Mas esses aí são dois métodos de elaboração do balanço financeiro, que eu não quero abordar aqui porque vocês estão conhecendo ainda, né? Vocês não querem, quando estão conhecendo alguma coisa, né, saber os defeitos da pessoa, né? Saber só as coisas boas, né? Senão você já cancela, não quer mais, entendeu? Deixa mesmo vocês ficarem mais íntimos dele para poder falar sobre os pontos negativos da vida dele, né? Então, vamos fazer um pequeno exercício que eu vou inventar aqui na minha cabeça, né?